ser alvo de críticas maldosas, brincadeiras humilhantes e violentas são alguns dos problemas enfrentados por crianças e adolescentes que sofrem com bullying nas escolas. De acordo com dados do Centro Nacional de Estatísticas Educacionais dos Estados Unidos, 1 em cada 5 alunos relata ter sofrido esse tipo de perseguição. E tomar providências contra esses atos de agressão verbal e física é o melhor caminho para evitar traumas psicológicos ou até mesmo ações ainda piores. Para falar sobre bullying na escola, eu converso agora com a Maria Regina Passos, que é mestre em Psicologia da Educação e vai nos ajudar a identificar os sinais de quem sofre bullying e ensinar como lidar com a situação. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Daiane, perdão. Agora Foi sim. Tudo bem? é, tudo bem, eu quero agradecer a oportunidade de falar de um tema tão importante aqui no Jornal Brasil Hoje. Olha, eu queria que a senhora começasse falando, respondendo uma pergunta muito importante. Hoje em dia, a gente vai falar muito sobre bullying. Isso significa que hoje os casos de bullying são maiores do que antes ou é porque as pessoas começaram a realmente identificar e abordar esse tema? Nós tivemos um agravamento, é claro, dessa violência na escola, mas o bullying, e pode ter sido com outros nomes, ele ocorre desde que a escola é escola. O único problema que nós vemos hoje é um agravamento por N motivos. Nós temos aí hoje uma tecnologia com uso exacerbado, um afastamento dos pais por conta do mundo do trabalho, mundo capitalista. Então, nós temos aí o bullying há muito tempo, mas ele teve um volume maior a partir daí, vamos pegar de 1970, quando começam as pesquisas sobre bullying, né? E eles vão se avolumando. Aí nós temos muito mais informações sobre bullying por conta da própria tecnologia. Tivemos aí um aumento de casos extremados por conta do bullying nas escolas, nós já sabemos disso, né? A questão das invasões nas escolas e tudo mais, mas o bullying existe desde que a escola existe. Olha só, eu queria que a senhora me respondesse, então, quais os sinais que a gente consegue identificar quando alguém sofre bullying? Existe um perfil, existe um sinal? Existe sim, Daiane. Essa é uma questão bastante importante, porque o que nós temos hoje com relação a essa sociedade, é uma sociedade que está fora, né, que vive aí questões do afastamento da educação de seus filhos por N motivos, e ninguém aqui vai culpar pai, mãe, não, não é essa a questão. O afastamento dos pais da educação dos filhos vem pela questão do mundo do trabalho, mundo capitalista, enfim. Mas a gente precisa ficar muito atento aos sinais que essas crianças e adolescentes vêm dando para nós no nosso dia a dia. Então, cabe aqui pensar de que forma eu observo o meu filho, quais são as perguntas que eu faço para o meu filho ao longo da semana e que me faz ficar alerta a essa questão. Eu posso começar a perceber questões de ansiedade, né, alterações de humor, não querer ir para a escola, algumas vezes manifestações de dor física. Então, alguns sinais vão dando alerta para nós de que alguma coisa estranha está acontecendo, mas só observar não é o que vai dar um resultado. A gente precisa observar, ficar atento a esses sinais, e caso você observe que de fato vem acontecendo aí alguma coisa estranha na escola, é preciso procurar a escola, observar o que está acontecendo, porque nem sempre os filhos contam tudo o que acontece. Então, a nossa preocupação enquanto adultos é observar essa criança, esse adolescente, está com algum desses sinais, né? Manifestou alguns sinais diferentes daquilo que é costume, procura a escola, procura conversar. Se tem alguns amigos mais próximos, também é importante que você possa conversar com esses amigos, observar se alguma coisa diferente está acontecendo. Olha, que importante isso, né? E a gente percebe, então, que procurar a escola é a primeira ação. Mas aí procurou a escola, se não resolveu, o que fazer? Então, Daiane, olha, a primeira pergunta sua, você vem perguntando se o bullying aumentou.
ele aumentou sim, tanto é que foi necessário, em 2015, ter uma legislação para as escolas anti-bullying, né? Então, hoje você conta com uma legislação que diz qual é o amparo que esses pais têm quando os filhos manifestam essa situação. A lei ela é de 2015, é a lei 13.185. Eu acho que vale a pena vocês procurarem, lerem, para ver que tem até um amparo judicial quando numa situação mais extremada. Então, é importante saber, existem os direitos e existem os deveres. Se nós temos o amparo legal hoje de uma lei que nos ajuda nessa questão, é importante que nós possamos conhecer, né? Perguntar se a própria escola conhece a legislação, porque a legislação ela vem em 2015, ela faz alterações na LDB, dizendo que a escola precisa trabalhar a cultura de paz. Então, nós estamos amparados. Agora, eu vou lembrar de uma fala do Fernando, falando aí das questões do imposto de renda, ou foi a outra colega, que é assim, a gente fala, mas não faz. Então, nós precisamos falar, mas nós precisamos de ações efetivas, né? Nós, enquanto pais, e a escola, enquanto escola, porque a escola precisa ser um lugar de proteção para as nossas crianças e adolescentes. Ela cumpre o papel legal, né, de assegurar aprendizagem e desenvolvimento. E essa aprendizagem também passa por esses comportamentos. Então, a escola é esse locus importante de formação para a cidadania. Uhum. Aí a gente falou aqui como identificar os sinais de quem sofre bullying, mas quando a gente descobre que o nosso filho é que comete o bullying, de que forma a gente descobre isso e o que fazer para evitar que isso aconteça? Agora, imagina só você descobrir que o seu filho é o autor de uma situação de agressão. Eu sempre digo que quando um filho meu manifesta uma situação dessa, a primeira coisa que eu preciso observar é se o meu comportamento não influi no comportamento do meu filho. Primeira coisa, o que é que esse adolescente, que essa criança vive e com quem convive para que ela tenha aprendido comportamentos de agressão e violência. Isso é importante dizer, porque os comportamentos de agressão e violências, eles são aprendidos por essa criança e por esse adolescente. E eles são aprendidos pelas pessoas que são mais próximas. Então, quem são as pessoas com as quais essas crianças e adolescentes convivem? Primeira coisa, fazer uma autoanálise. O meu comportamento é um comportamento agressivo ou é um comportamento de não violência? Como é que eu penso isso? Até porque, para a gente poder entender que o bullying ele é um fenômeno que acontece no coletivo. E você tem sempre 3 características de espectadores. Aqueles que vão aplaudir o que está acontecendo, aquele que vai se tornar apático à situação, mas aquele que vai se colocar a favor da vítima. E a pergunta é, por que eu tenho crianças que se colocam a favor da vítima, que acolhem, que protegem, e eu tenho um outro grupo que se manifesta de maneira contrária? Então, os pais precisam ficar atentos no sentido de que eu sou uma boa referência em educação de comportamento para o meu filho, para a minha filha. Como é que eu estou me portando? Se você se autoanalisou e viu que está tudo bem, comece a observar quem são as companhias dos seus filhos, com quem eles andam diariamente, quem são os pais dessas crianças que andam com seus filhos, quem são os pais desses adolescentes, onde eles costumam frequentar, né? Que tipo de conversa aparece, porque isso vai demonstrando para nós se a família tem diálogo ou não. Então, a primeira coisa é se autoavaliar e depois começar a ter conhecimento de quem são as pessoas que convivem com essa criança e com esse adolescente. Uhum. A gente vê muito falar sobre mimimi. Ah, isso aí é mimimi, isso daí a criança está fazendo drama. Sempre houve essa questão de bullying. Desde que eu me entendo por gente, houve essa questão de bullying. Mas deixa traumas, né? A gente precisa falar sobre isso. Primeira coisa é assim, não dá para tomar como mimimi. Aquilo que pode ser mimimi para o outro pode causar tamanha dor para esse adolescente, para essa criança, que vai reverberar
no futuro. Né? Hoje nós temos aí, por exemplo, as meninas que estão fora de peso, né? Principalmente na adolescência, um rosto com muita espinha, um cabelo diferente. Eu tenho um cabelo afro, porque minha família é afro. Como é que nós vamos olhando para tudo isso? E essa agressão que parece mimimi, não é mimimi, porque isso ela se junta como se eu pudesse guardar num armário escondido todas as minhas dores e um dia esse armário explode de tão cheio. Então, nós temos pessoas hoje que sofrem, as meninas principalmente, bulimia, anorexia, não se aceitam. Nós temos aí adolescentes extremamente introspectivos, tímidos, que têm dificuldade de se colocar, e aí na vida adulta, terão dificuldade de se colocar no mundo do trabalho, nos relacionamentos, por questões que são lá do passado. Eu sempre digo que as marcas que ficam na infância, muitas delas são indeléveis, elas não se apagam. Né? Eu preciso de um apoio terapêutico, por isso que a escola precisa prevenir para que nós tenhamos uma sociedade mais saudável. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Nós temos medo no trânsito, nós temos medo na escola, no trabalho, porque a gente nunca sabe qual é a reação do outro. E isso passa pela infância, isso passa pela adolescência. Então, como é que eu vou entendendo o comportamento do adulto a partir do que aconteceu na infância? Por isso a escola é tão importante e precisa tratar esse caso não como mimimi. Eu vou trazer uma questão aqui, Dai, que é a questão da formação dos nossos professores. Nem sempre os nossos professores são formados para tratar dessa situação. Então, investir numa formação mais humana, que enxergue esse aluno como sujeito, e sujeito que se constitui na relação com o outro, é de extrema importância. Então, nós temos adultos marcados por questões que são da adolescência e da infância e que não foram tratados, ou foram tratados como mimimi. Ótimo. Só para encerrar, é bom pontuar. O bullying acontece não só nas escolas, mas em todas as áreas. Então, é por isso que é importante essa fala sobre olhar para a gente e ver quem nós estamos sendo para a gente melhorar. Muito obrigada pela participação. Eu espero encontrar a senhora em um novo momento. Eu agradeço demais, Daiane. Bom Tchau. dia. Bom dia.